Aí galera da Informetal, mais uma resenha de filme hoje. Um filme que estreou na Netflix essa semana. E bora falar um pouquinho desse novo filme. Roda a vinheta. Mais uma resenha de filme aqui no The Informetal. Hoje nós vamos falar de um filme desse ano de 2020, super novo, estreou agora há poucos dias na Netflix, que é O Diabo de Cada Dia, ou The Devil All the Time, do diretor Antônio Campos. Antes de falar do filme, é bem interessante a gente falar um pouquinho sobre esse diretor, que é um diretor relativamente novo, né? Ele é filho de uma americana com um brasileiro, né? O pai dele apresenta aquele Manhattan Connection, né? Lucas Mendes. E o Antônio Campos, ele já fez alguns curtas, alguns filmes, se destacou em 2016 com o filme Christine, e agora está dirigindo esse filme O Diabo de Cada Dia, com um elenco bem recheado de bastante gente conhecida, né? É um filme que conta a história de um rapaz, né, que tem que lidar ali com personagens, com pessoas bem difíceis. Ele tem um senso de justiça muito grande e vai ter uma série de dificuldades, né, para superar todos os obstáculos que aparecem para ele, né? Esse filme ele é baseado num livro, né, baseado num livro do autor americano Donald Ray Pollock, né? E dirigido e roteirizado também pelo Antônio Campos. O filme ele tem toda uma pegada assim bem sombria, com assim uma paisagem meio depressiva. Ele se passa nos anos 50, com aquelas imagens assim de cidadezinha do interior, né? Basicamente se passa entre duas cidades do interior, cidades bem pequenas, com aquela atmosfera bem de fazenda, de rural, né? Com uma cidade pequena, com poucas pessoas, mas com personagens muito fortes. Essas pessoas, elas vão ser a todo momento colocadas em situações complicadas, para tomar decisões muito difíceis, né? E nem sempre as decisões mais corretas, né? Outro aspecto também que eu vi bastante nesse filme é que tudo meio que se justifica pela religião. Então a religião está ali meio que ditando o caminho das pessoas, de alguma forma influenciando, né, tudo que se passa ali. O filme ele é gravado na película de 35mm, né? Você vê assim tomadas assim de cima, né, mostrando ali o local, outras horas mostrando floresta. Tem uma reconstrução de época também bem interessante, né? E algumas coincidências assim que faz a gente até achar um certo exagero, né? Para que tanta coisa ali, né, conectada? Eu achei que aí teve um aspecto que o diretor poderia de alguma forma ter não feito tantas coincidências assim. No final, assim, você vê um certo nexo naquilo, mas você fica sempre imaginando na vida real. Será que isso seria possível? Será que isso aconteceria na vida real, né? É muita coisa pesada ali acontecendo e você não vê ali um outro lado, uma coisa assim relativamente boa para fazer um contrapeso àquilo que está acontecendo de ruim. No elenco, né, vou falar primeiro dos homens, né? Obviamente o ator principal é o Tom Holland, que fez o Homem-Aranha. Ele vive o Arvin Russell já na vida adulta, né? Criança, o Arvin Russell é vivido pelo ator Michael Banks Repeta, né? Um ator que, na minha opinião, ele deu um show de interpretação. O menino arrebentou mesmo no papel. Temos também o Bill Skarsgård, que vive o Willard Russell, né? Que é o pai, né, do Arvin. Ele vive um homem muito atormentado pelo passado, um homem que viveu a guerra, que tem uma série de traumas, mas muito bem interpretado pelo Bill. O Bill, todo mundo sabe, né? Ele fez Hemlock Grove e também fez o filme It, né? O do palhaço, né? O remake do filme It, do palhaço, foi feito pelo Bill Skarsgård, que é irmão, né, do Alexander Skarsgård, que fez True Blood, né? Que fez o papel lá do Eric Northman, né?
O Alexander Skarsgård fez o Eric Northman do True Blood, da série True Blood. E ele também é irmão também do ator que fez Vikings, né? Que fez o papel lá do Flock, né? É uma família grande, tem vários irmãos, então vira e mexe a gente vê um deles aí nas telas, né? Temos também o Jason Clarke vivendo o papel do Carl Anderson, que é um cara extremamente estranho. Você vai ver no filme o porquê que eu estou falando isso. Temos também o Sebastian Stan, que vive um policial meio corrupto, né, no papel do Lee Bodacker. Temos o Harry Melling, que faz um pastor loucão, né, o papel dele é o Roy Laferte. E o Robert Pattinson, que atualmente, né, fez o filme The Batman, que está sendo muito repercutido, faz o papel do pastor Preston Tiergarten. Agora, nas mulheres, nós temos a Halle Bennett fazendo a Charlotte Russell, que no caso é a mulher do Willard, né, do cara que faz o Bill Skarsgård faz o papel dele. A Elisa Scanley, que é a Lenora Laferte, já na idade adulta. Já o papel de criança, né, da Lenora é vivida pela Ever Eloise Landrum, né? Ela faz aí o papel da Lenora quando a Lenora ainda é criança. A gente tem também a Mia Wasikowska, que vive a Ellen Hatton, e a Riley Keough, que vive a Sandy Henderson, que é a parceira, né, do papel do Carl Anderson, né, vivido pelo Jason Clarke. E temos também uma atriz chamada Lucy Faust vivendo Cynthia Tiergarten. Ela é meio que uma parente ali, né, do papel do pastor. E a Abby Glover, que é a Pamela Sue Rister. Ela tem uma participação pequena, mas assim importante em relação ao desenrolar dos fatos, né? O que acontece com ela provoca ali uma situação que vai de alguma forma influenciar em todo o resto do filme. Eu gostei bastante do filme. Eu achei que o filme ele dá aquela sensação assim, até daqueles filmes antigos americanos, né? Mesmo sendo um filme recente, ele passa essa atmosfera pra gente. O filme ele lida com personagens difíceis, ele mistura a questão da influência da religião nas pessoas, ele mistura a questão daquelas mulheres daquela época muito submissas. Você percebe que os personagens das mulheres sempre estão meio que obedecendo aos homens, né, de alguma ou outra forma. Você vê também a questão da violência, né? Quando tudo não dá para resolver de um jeito, parte para a violência, entre outras coisas. Então, o título tem muito a ver com o que acontece no filme, né? Você vê o diabo de cada dia, né? O que quer dizer o diabo de cada dia, né? O mal que cada um ali, né, tá aflorando para fazer determinadas coisas. O filme no primeiro e segundo ato ele começa meio lento ali, dá até um pouco assim de preguiça ali no começo, mas depois ele vai se desenrolando, você começa a ter uma atenção maior pelos personagens, você começa a se indignar com algumas coisas, e aí o filme vai se desenrolando e vai ganhando ritmo do meio para o final, né? Destaco aqui a excelente atuação do Tom Holland, ele arrebentou no papel, né, do Arvin. Você vê ali assim, aquela necessidade de corrigir as coisas, ao mesmo tempo uma raiva, ao mesmo tempo um sofrimento, né, fantasmas do passado ali que atormentam aquele personagem. Você vê uma atuação muito boa também do Robert Pattinson, né, vivendo o pastor. A gente fica com raiva, né, desse pastor. E vemos também o Jason Clarke, também um personagem assim que a qualquer momento pode acontecer qualquer coisa com ele, muito imprevisível, né? Então, assim, é um filme longo, né, de 2 horas e alguns minutos, mas assim, um filme que te prende até o final, que vai fazer você refletir. É um filme muito atual, principalmente pelas coisas que estamos vivendo hoje, né, principalmente aqui no Brasil, né? Então, eu acho que a gente sempre tira uma lição desses filmes. Nota para O Diabo de Cada Dia, eu vou dar uma nota um pouquinho mais alta que o IMDb, né, que é um site que normalmente eu consulto para ter ali uma opinião e tudo mais. Eu vou dar uma nota 8 para esse filme. Ele me agradou, apesar de não ser perfeito, apesar de algumas coisas eu achar que poderiam ser corrigidas, mas é uma nota aí que eu dou para esse filme. Então espero que vocês assistam. Se vocês assistirem, comentem aqui no canal, deixem aqui o seu comentário. E por hoje é só. Se você não tá legal, vem pro The Informetal.
Valeu, galera!